Abra suas Bíblias em Provérbios, no capítulo 17. Vamos ler apenas um versículo, o versículo 17. Glória a Deus. Provérbios 17, 17. Irmãos, nós estamos encerrando o mês da família. Eu gostaria de, ainda dentro do mês da família, falarmos um pouco mais sobre família. E o tema da nossa mensagem é família, a fonte e lugar de amizade saudável e equilibrada. Família, a fonte e lugar de amizade saudável e equilibrada. Provérbios 17, 17 é um versículo conhecido de todos nós. O texto diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Novamente, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai Santo, por essa oportunidade de estarmos na Tua casa. Rendemos graças a Ti, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos, Te rendemos graças, Te rendemos louvores, Pai Santo, e aguardamos o Teu Espírito, ó Deus, na instrumentalidade de Sua palavra. Alimenta-nos nesta noite, Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. Pai Santo, e no encerramento desse mês da família, Pai Santo, que a tua bênção, as Tuas mais ricas bênçãos, alcance, ó Deus, as nossas famílias e os nossos familiares. Nós Te pedimos para que tão somente o nome do Senhor seja glorificado. Aproveitamos também a oportunidade, Senhor Deus, para colocar a vida do presbítero Alex nas Tuas mãos. Ó Deus, que está acamado, Senhor Deus, recebeu, ó Pai, a medicação do problema que ele, ó Deus, adquiriu ontem. Pai, em nome de Jesus, colocamos o Teu Filho nas Tuas mãos e aguardamos no milagre do Senhor. Derrama a Tua bênção, a bênção da cura. Levanta o Teu Filho, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Rendemos a Ti graças, Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos? A família, a fonte e lugar de amizade saudável e equilibrada. Há um teólogo americano do século XIX, o nome dele é Albert Burns. Ele vai dizer que alguns tomam este provérbio para descrever o amigo que se aproxima mais do que um irmão. E retrata aqui, através dessa fala do autor de Provérbios, que em todos os momentos um amigo ama. Em todos os momentos o amigo ele ama. Mas na adversidade, esse amigo ele vai nascer. É o termo que ele vai usar aqui. Esse teólogo americano ele vai usar esse termo. Quando a palavra de Deus vai dizer que na adversidade ou na angústia, um amigo se faz um irmão, ou seja, ele vai nascer, ele vai se tornar um irmão. Apontando para aquilo que poderíamos afirmar ser um laço familiar. Portanto, os nossos melhores amigos devem estar dentro da nossa casa. Nossos amigos mais chegados devem sempre ser os membros da nossa própria família. Mas, infelizmente, meus irmãos, existe um ponto a ser discutido aqui, pois né? O ar aqui é de haver, de ocorrer, de acontecer. Uma escassez muito grande de exemplos de uma verdadeira amizade dentro da nossa casa. Nem todas as pessoas, inclusive dentro da nossa casa, que desfrutam da nossa amizade são, de fato, de verdade, os nossos amigos. Ou que poderíamos dizer, ou chamar de amigos verdadeiros. Infelizmente, isso é a realidade. Nós encontramos a realidade de famílias que pais e filhos, ou pai e filho não conversam entre si há 15 anos, há 20 anos. Filhos que deixaram seus pais morrerem com um problema entre eles. Mães que não conversam com suas filhas há muitos anos. Irmãos que não se dão, que não se consideram, além de irmãos, amigos. Uma vez eu conversando com o pastor Heber, que é o caçula
da família do pastor Cleilson, ele disse assim: olha, eu não tenho somente irmãos, mas eu tenho irmãos amigos. A minha mãe sempre nos incentivou a sermos companheiros uns dos outros na nossa casa. Sempre nos ensinou a respeitar a hierarquia do primogênito. Não existe essa afinidade, porque hoje nós estamos distantes, mas o respeito, ele permanece. Então nós precisamos olhar para essa situação com mais atenção. Inclusive temos um episódio triste registrado na Bíblia. Está lá em 2 Samuel, capítulo 13, verso 3. Lá vai relatar sobre Jonadab, um homem sagaz e astuto, cujo nome significa Yahvé está disposto. Ou então, ele também pode ser conhecido, o seu significado, como uma pessoa nobre, ou como um homem generoso. Foi um hebreu, filho de Simeia, irmão mais velho de Davi, portanto, sobrinho do rei. Como eu já disse, um homem conhecido por sua astúcia e sagacidade. E ele vai dar um perverso conselho para o seu primo, Amon, filho mais velho de Davi. Havia ali uma influência perversa por parte desse homem. A influência perversa de Jonadab trouxe grande prejuízo e tragédia para a família de Davi. É uma história conhecida. Esse homem, Jonadab, ele percebeu que Amon estava apaixonado por sua meia-irmã, ou seja, ela era irmã por parte de pai dele somente. Ele estava, como diz alguns poetas, com o seu estômago cheio de borboletas por aquela mulher. E ele, no decorrer do texto, vai dizer que estava até mesmo adoecido por isso, por causa disso. E aí Jonadab chega e faz uma proposta para ele. Na verdade, dá uma sugestão para ele. Já que você está tão assim apaixonado pela princesa, pela sua irmã, e naquela época havia esse tipo de prática, tanto que Abraão era casado com Sara, os dois eram meio-irmãos. E aí aquele homem dá um conselho perigoso, um conselho astuto para aquele seu primo. Olha, você vai falar com seu pai que você está doente e que você gostaria de ser servido pela sua irmã, e que se a sua irmã trouxesse no seu aposento uma comida, um prato de comida na mão dela para você, talvez você poderia até melhorar de saúde. E da mesma maneira que aquele homem o aconselhou, assim ele fez. A moça entra no quarto daquele rapaz, faz ali prepara um alimento para o seu irmão, que a princípio estava doente, e na hora que ela vai servir o seu irmão, ela é atacada. Ela foi violentada. Ela foi estuprada pelo seu próprio irmão. E depois daquela prática horrenda, aquele rapaz sentiu nojo porque ele disse que estava profundamente apaixonado e a expulsa de seu quarto. Coloca a porta fora como se ela fosse uma prostituta. Então, começa a aparecer os personagens que este conselho de um primo provocou. O primeiro personagem é o estuprador. O segundo personagem, um filho estuprador. A segunda personagem é uma filha estuprada. Aí depois vem Absalão, que era irmão integral daquela menina, irmão de pai e mãe, e chega diante de Davi: o senhor não vai fazer nada com este que violentou a minha irmã? Se nós fôssemos traçar um paralelo entre Saul e Davi, podemos dizer que Saul foi um péssimo rei, mas um excelente pai, um pai amoroso. Um pai que tinha excelente conselho para os seus filhos. Um pai que mantinha uma comunhão, não vamos dizer assim perfeita, mas uma comunhão exemplar com os seus filhos. Já Davi foi um excelente rei.
Um homem que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus, mas foi um péssimo pai. Um pai que fechou os olhos para diversas situações envolvendo seus filhos. Apesar que havia juízo de Deus por trás desses acontecimentos. Davi fechou os olhos para aquela situação. E Absalão, diante de um pai omisso, ele toma as dores de sua irmã e assassina o seu irmão. Então, nós vemos aqui agora o surgimento de uma terceira personagem, uma terceira figura. Um filho estuprador, uma filha estuprada e um filho assassino. Essa era a situação da família de Davi. Esse era o problema que estava acontecendo e ocorrendo nas entranhas do palácio. Então houve uma tragédia muito grande por causa desse conselho que Jonadab deu para Amon. Portanto, meus irmãos, há amigos nocivos que são agentes de morte e não de vida. Amigos esses que podem estar dentro da nossa própria casa. Há amigos interesseiros que só se aproximam de nós para obter algum proveito pessoal. Há também aqueles amigos de boteco. Quando eu digo amigos de boteco, não porque nós frequentamos esse ambiente, mas os amigos de boteco são aqueles, e eu chamo assim amigos de boteco, que só querem os nossos ouvidos para choramingar, para vir para nós ou até nós com conversas tolas e indecorosas. Mas o verdadeiro amigo é aquele que está ao nosso lado nas horas mais tenebrosas. Horas essas que sempre, inesperadamente, se nos apresentam diante de nós e na nossa vida corriqueira. O amigo verdadeiro é aquele que chega quando todos já foram. O amigo verdadeiro é aquele que sempre ama e na desventura ele nasce diante de nós como um irmão, como alguém mais chegado que um irmão. Por isso, a família deve ser esse jardim esse divino, onde podemos e devemos cultivar uma amizade verdadeira. Devemos aprender a cultivar amizades verdadeiras dentro da nossa casa. Se não existe isso na nossa casa, principalmente entre cristãos, precisamos olhar para dentro da nossa casa com um ar de preocupação e acender a luz vermelha, porque a amarela já foi há muito tempo. Um dos exemplos clássicos dessa amizade doméstica é a devoção de Ruth e a sua sogra Noemi. A devoção que Ruth prestava à sua sogra Noemi. Eu trouxe apenas um pequeno trecho da história daquelas duas mulheres. Ruth, no capítulo 1, versos 16 e 17, é a declaração que Ruth faz para Noemi. Não me inste ou não me obrigue a te deixar. Aonde tu fores, eu vou contigo. Aonde tu pousares, eu pousarei contigo. Aonde você for sepultado, ou a senhora for sepultada, eu serei contigo. Porque o seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Esta é a fala, a declaração que está contida aí nesses dois versículos 16 e 17. Muito embora Ruth fosse uma moabita, ou seja, uma mulher estrangeira, pertencente a um povo pagão, e uma viúva pobre, estrangeira e idosa, Ruth apega-se a ela e torna-se melhor do que 10 filhos para a sua sogra. E hoje nós vemos aí a guerra infinita entre nora e sogra, entre genro e sogra, que já virou até piada no meio da sociedade. Mas existe um ditado que explica isso aí. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Não é assim? Tem até filme, onde a sogra é uma megera, e ela quer destruir a vida da nora, porque não quer perder o seu espaço no coração do seu filho. Isso é tão verdade.
que nós vemos esse quadro deplorável que já virou sátira. Mas essa é uma realidade onde uma nora se entrega à sua sogra, mesmo a sua sogra não tendo nada para lhe oferecer. Olha, o meu marido já é morto, o seu também, que era meu filho, eu não tenho nada para te oferecer. Então, olha, volte para o seu povo. E ela prefere ficar com a sua sogra. Ruth e Noemi, ambas viúvas, emergem das incertezas do desalento e fortalecidas pela amizade e sustentadas pela divina providência, fazem uma jornada em direção a vitórias esplêndidas, pois Ruth tornou-se avó do rei Davi e ancestral do Messias. Está vendo como é que Deus nos prova diante de certas situações? Qual é o papel que queremos vivenciar diante de certas situações, principalmente dentro da nossa casa? Eu quero vivenciar o papel que espalha a desordem, ou eu quero ser aquela pessoa que aglutina valores dentro da minha casa? Aí fica a pergunta. Portanto, a família precisa ser esse lugar de encorajamento para os fracos e para os abatidos. A família, meus irmãos, é o centro da recuperação para os doentes e o campo de treinamento para os grandes embates da vida. É por isso que esses governos que se levantaram no Brasil e na América Latina querem tanto destruir a família. Você que possui uma família, você é rico. Nós que possuímos uma família, somos ricos. Porque não existe riqueza maior do que ter uma família. Porque é a família que chancela a nossa origem. Uma origem equilibrada, uma origem de valores, uma origem que sabe exercer justiça. Esses são os valores que a pessoa que possui uma família tem. A pessoa que possui uma família possui conselhos, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. É por isso que no manifesto marxista, Karl Marx, ele vai dizer que nós precisamos destruir a família, porque é o último reduto que nos impede de dominar essa sociedade. Quando não entra para dentro da nossa porta, através da televisão, eles vão na escola, atrás dos nossos filhos. Existe um interesse maligno para a destruição da família. Por isso que há aí a marcha para a maconha. Porque se eu não consigo pegar a criança na escola, eu pego o jovem na rua. Precisamos olhar para dentro da nossa casa e cuidar da nossa família. Porque é dentro da família que acontece o treinamento para os grandes embates da vida. É dentro da nossa família que haverá o aprendizado da discussão de ideias. É preciso ensinar os nossos filhos que no momento da discussão de um tema, o que está sendo discutido são ideias, para que aquela discussão não se torne uma briga, uma discussão bate-boca, porque eu não sei o que é discussão. Todas as vezes quando eu entro numa discussão para discutir um tema, eu acho que é brigar, aí eu tenho que levar aquilo para o pessoal. Esses são os embates da vida. É preciso ensinar que discussão e bate-boca não são sinônimos. É na família, é nessa família que pertencemos, é que somos aceitos, não por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos fracassos, estamos ali e somos membros dessa família. É no recôndito do lar, meus irmãos, que o nosso caráter é forjado, ou pelo menos deveria ser. Não somente o caráter, mas a nossa personalidade, ela é firmada e o nosso temperamento é forjado, tratado e provado. É na arena da família, quando caímos, somos levantados. Quando ficamos tristes,
somos consolados. Isso existe lá fora? Quando erramos, somos perdoados. A família é o lugar da aceitação, perdão e cura. É no recôndito sagrado da família que temos os nossos mais sinceros amigos, aqueles que estarão ao nosso lado, mesmo quando todos nos abandonarem. Porque é nesse caminho sombrio dos problemas que vamos precisar de companhia. Todo o avião, ele decola. Mas ele fica voando? Não. Ele precisa do quê? Do aeroporto para voltar. Assim é a nossa família. Nós alçamos voo, mas sempre voltamos para casa. A vida seria triste sem verdadeira amizade. Não fomos criados, meus queridos, para a solidão. Deus nos fez à sua imagem e semelhança, e Ele é plenamente feliz na plena comunhão que sempre existiu entre as três pessoas da Trindade. Por termos as marcas do Criador estampadas em nossa vida, a solidão nos é estranha. Quando alguém consegue viver sozinho, ele é considerado um ponto fora da curva. Pois nascemos dentro de uma família e Deus nos ordena a constituirmos essa família. É na família que usufruímos o pleno significado da existência. Não é na escola que aprendemos a conversar, é dentro da nossa casa. E as primeiras palavras são dirigidas aos principais papéis sociais da nossa vida, que é pai e mãe. Apesar que a primeira fala que uma criança aprende, em alguns aspectos, em algumas situações, é não, né? Não. Não. Muitas vezes alguns aprendem a falar não primeiro, ao invés de falar pai e mãe. Mas este também é um ponto fora da curva, porque na maioria das vezes aprendemos a falar papai e mamãe. É na família que crescemos e nos multiplicamos. É na família que cumprimos o nosso mandato cultural, que inclusive foi tema de estudo aqui na nossa igreja. É na família que aprendemos a dar e a receber. É na família que aprendemos a respeitar e a perdoar uns aos outros. Tivemos um debate, uma discussão, um tema em reunião na escola da nossa filha. E a maioria das mães de meninas reclamavam da violência dos meninos para com as suas coleguinhas. E eu disse naquela reunião que a responsável para guardar os seus filhos meninos de não serem violentos contra as meninas são as mães. São elas que devem ensinar. Não é a sociedade, porque a sociedade vai ensinar ao contrário. A família tem essa importância de forjar caráter, de forjar comportamento. É na família, meus irmãos, que aprendemos a suportar uns aos outros em amor. É na família que aprendemos a cultivar a verdadeira amizade. É na família que aprendemos a observar os comportamentos daqueles amigos que vamos escolher para conviver com eles. Porque se estes amigos que escolhemos para conviver possuem os mesmos princípios, é com esses que eu devo andar. E sair fora daqueles que não pertencem ou que não têm os mesmos princípios pelos quais eu fui educado. É na família. E concluindo, queridos, nem sempre, porém, a amizade exala seu embriagador perfume na família. Às vezes, há hostilidade e mágoas. Outras vezes, há ódio e indiferença. Há muitas famílias onde as pessoas têm o mesmo sobrenome e moram debaixo do mesmo teto, mas não se amam e nem se respeitam. Vivem sem o óleo da alegria
e sim o bálsamo da paz. É hora de cultivarmos amizades sinceras e desfrutarmos de amizades leais. É hora de imitarmos a Cristo, nosso supremo modelo. Dele são as palavras: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 13. Precisamos olhar para dentro da nossa casa, para o convívio que temos tido com os nossos filhos, para a maneira com que temos tratado o nosso cônjuge, seja ele esposo ou esposa, para a forma com que nós temos tratado os nossos parentes. O direito civil, ele vai tratar o papel do sogro e da sogra de tal forma que mesmo que o meu cônjuge faleça, o meu sogro, ele vai continuar sendo o meu sogro. Ele não vai deixar de ser o meu sogro, porque meu cônjuge faleceu. Tamanha a importância que o direito civil dá para os papéis sociais. Como está o meu convívio com os meus cunhados e cunhadas? Com os meus sobrinhos? Como é que está o meu tratamento para com eles? Os limites que eu devo observar? Porque até esses limites precisam ser observados e respeitados. Porque eu já vi acontecer tragédias na vida de componentes de família porque interferiram na educação do filho de seus irmãos, irmãs, cunhados e cunhadas. Pessoas que foram parar até na prisão, na cadeia, por causa disso. Precisamos ter um convívio harmonioso dentro da nossa casa, principalmente os cristãos. Eu não posso dizer que odeio o meu irmão que vejo e digo que amo a Deus que não vejo. A palavra de Deus diz assim que Deus é luz. Nosso Deus é luz. Não há nele trevas alguma. E se eu digo que Deus é luz e eu sirvo a este Deus, eu devo andar na luz e multiplicar os frutos da luz e tirar da minha vida a cada momento que a minha caminhada cristã vai prosseguindo, produzindo frutos de luz, buscando me afastar das trevas ou dos frutos que caracterizam comportamentos daqueles que são das trevas. A sociedade aí fora pegou o mês de maio para comemorar aí, o Dia das Mães, o mês das noivas e o mês da família. Será que essa celebração tem sido sincera? E a igreja, ela possui um papel primordial na restauração dessa celebração, independente de datas. A família que nasce através de um casamento precisa ser valorizada. Não somente a mulher precisa ser valorizada, mas o homem e a mulher que produzem filhos na formação de uma sociedade, principalmente uma sociedade equilibrada e saudável, precisam ser celebrados. Principalmente nesses dias que nós chamamos de hoje. Porque sem o papel do homem e da mulher, a família está fadada a se extinguir. Que possamos vivenciar isso, criar na nossa casa esse ambiente de lealdade, camaradagem, de verdade, de sinceridade, um local equilibrado, um local seguro para os nossos filhos, um lugar que é fonte de amizade esta saudável e equilibrada. Amém? Que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa, seus filhos.
seu esposo, sua esposa, seus parentes. A Bíblia diz, e ela tem uma promessa, né, lá em Atos, no capítulo 16, verso 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Feche os seus olhos.